Muito boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que maravilha estarmos hoje aqui reunidos, né? Como Deus é bom. Mesmo distante, Deus nos proporciona estarmos unidos e estarmos juntos. Porque esse não é o momento ainda de retornarmos, de nos abraçar, de nos confraternizar. Deus nos une a si mesmo nesse momento tão maravilhoso que é o nosso encontro aqui, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, vamos hoje refletir o Evangelho do capítulo 12, do versículo 24 a 26 de São João. Muito bem. O que é que fala esses três versículos? Três versículos tão simples, mas que trazem tanta profundidade para cada um de nós. Jesus falou assim no versículo 24: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Nesse versículo, meus irmãos, Jesus está falando dele próprio, da morte dele. Ele precisava morrer. Mesmo que nós não merecêssemos isso, mas ele precisava morrer. Morrer para que o fruto dessa morte desse resultado. Os frutos que vieram dessa semente que morreu foram frutos de salvação, foram frutos de esperança, foram frutos de partilha, foram frutos de amor. Vejam quantos frutos deram a morte de Jesus. Mas será que ele precisava morrer de uma morte tão sofrida? Será que precisava? Não sei, meus irmãos. Isso aí são mistérios que a gente não sabe. Porque Jesus sofreu tanto, né? Mas com a morte dele, com a semente que era ele próprio, que ele morreu, e essa semente deu frutos, esse fruto chegou até nós. Nós estamos aqui graças a esses frutos. Mas vamos refletir, puxa vida, há 2020 anos atrás, até hoje, os frutos estão aqui ao nosso lado. Puxa vida, como é profunda a morte de Jesus, como foi necessária a morte de Jesus. Veja só que até hoje, os frutos estão chegando até nós. Que maravilha, né, meus irmãos? Mas é importante que os frutos não cheguem apenas na nossa frente, mas cheguem no nosso coração, que é o lugar de honra para a manifestação do amor de Deus. Veja quão profunda é essa afirmação, meus irmãos. O nosso coração é o lugar de honra para a afirmação do amor de Deus. É no nosso coração que os frutos devem acontecer. A semente que for lançada no nosso coração deve morrer e deve florescer e dar frutos. Não adianta a morte de Jesus se a semente cair no chão e continuar no chão. Ela tem que morrer e dar frutos no nosso coração. E é a partir disso que os frutos de Jesus vão se prolongar para as outras pessoas. Não é verdade? Vejam só o quão é profundo os frutos que Jesus deu com sua morte. Vamos seguir. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aquele que ama a sua vida a perderá. Quando a gente coloca a nossa vida acima de todas as coisas, a gente não consegue ver a profundidade que é o amor de Jesus. Em primeiro lugar, que a gente não aceita a palavra de Deus. Porque a nossa vida está acima de tudo.
O nosso eu está acima de tudo. Eu sou acima de todas as coisas, eu sou acima de tudo. Primeiro eu e eu. Nesse contexto, nessa possibilidade de apenas a gente colocar a nossa vida acima de todas as coisas, a gente coloca um tapa-olho na presença de Deus em nossa vida. A gente não aceita a palavra de Deus. Egoístamente, a gente vive apenas a nossa vida. E esquece de Jesus. E esquece de Deus, esquece de Maria. Essas pessoas não existem para aquele que coloca em primeiro lugar a sua vida. Aquele que coloca Jesus como primeiro lugar, a primeira coisa que a gente faz é o aconselhamento de Jesus. Aquele que ama somente a sua vida vai procurar o seu conselho próprio. Nem sequer pergunta se aquilo que a gente vai fazer, se aquilo que a gente é vontade de Deus. Não é verdade? Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Minha gente, ao passo que aquele que não coloca a sua vida em primeiro lugar, mas que se ajoelha na presença de Jesus, Salvador, vai conservar a sua vida para a vida eterna. Vai conservar a sua vida para a vida eterna. Porque todos nós sabemos, e essa conversa é uma conversa muito antiga, tudo que a gente conquista aqui na Terra de bens materiais, de coisas boas, de coisas grandiosas, de carro, de casas maravilhosas, construções maravilhosas, a gente não leva nada, meu gente. A gente deixa aqui para que muitos outros briguem. Ao passo que quando a gente deixa exemplos, deixa frutos de exemplos, frutos de amor, frutos de paz, de harmonia, esses frutos se eternizam. A gente é lembrado pelas coisas boas que a gente fez. Basta a gente se lembrar das pessoas boas que a gente conheceu e que partiram para a vida eterna. Não é verdade? Basta a gente se lembrar de uma irmã Dulce, São Francisco de Assis, muitos outros santos que deram a sua vida e foram vidas realmente dadas a Jesus, e a gente até hoje se lembra deles, não é verdade? Pois é. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Minha gente, quando a gente diz odeia a sua vida, não é desprezar a nossa vida, porque nós necessitamos dela para sobreviver e chegar até o momento da eternidade. A gente não vai odiar a nossa vida e odiar o nosso próximo, não. Quando a gente odeia, despreza a nossa vida de forma exagerada, a gente está desprezando aquilo que Deus nos deu, que é uma ponte para a salvação. É verdade. A gente não pode odiar com tamanha intensidade a nossa vida, que de tal forma a gente despreza a nossa vida em detrimento às coisas exageradas que muitas vezes a gente faz. A gente deve entregar a nossa vida para Deus e seguir o nosso caminho aqui na Terra. Seguir fazendo o bem, seguir buscando a unidade, a união entre as pessoas, falando coisas úteis e coisas boas e coisas necessárias à nossa vida. Rezando o texto, sim, rezando o texto, participando da Santa Missa, lendo a palavra de Deus, procurando sempre se confessar, procurando sempre as práticas boas, procurando participar de cursos que levem ao conhecimento da palavra de Deus, enfim, procurando sempre as ferramentas que nos conduzem nessa vida que nós temos até a palavra de Deus, até o dia da eternidade, onde nós nos encontraremos com Jesus, Maria e os anjos, se Deus quiser. Seguindo aqui, meus irmãos, no versículo 26. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém quer servir-me, siga-me.
Minha gente, seguir a Jesus é seguir o mesmo passo que ele seguiu. Qual foi o passo de Jesus? Será que foi uma vida fácil? Será que Jesus, ele não carregou a cruz? Ele carregou a cruz, meus irmãos, e nós temos que carregar essa mesma cruz. Eu estava dizendo um dia atrás a Regina, Regina, a nossa vida não é fácil. A gente tem que carregar a cruz, assim como Jesus carregou. Mas a gente deve pedir a Deus, oh meu Senhor, me ajuda a carregar essa cruz que não está fácil. A nossa caminhada aqui, minha gente, não é boa, não é fácil. Se você vê que a sua vida está maravilhosa, está boa, está fácil, está feliz, exageradamente feliz, tem algo errado aí, minha gente. A gente deve refletir nisso. A nossa cruz é necessária para o caminho da salvação. Você só transpõe o abismo do mundo, o abismo das coisas más, se a gente carrega a nossa cruz. Porque vai ter um buraco lá na frente que você vai precisar dessa cruz para colocar e transpassar o buraco. Veja só como é que é a vida. Não desprezemos a nossa cruz, mas siga Jesus. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Puxa vida, como é que a gente serve Jesus? Nós estamos servindo Jesus, eu tenho certeza, meus irmãos, nesse exato momento em que a gente está partilhando a palavra, em que a gente está buscando o entendimento. Mas mais do que nunca, servir a Jesus é servir o seu próximo. O seu próximo está dentro da sua casa, está no seu trabalho, na sua vida, onde quer que você vá. Se você vai no médico, se você vai na fila de um banco, se você vai para um encontro na sua família, se você vai à igreja, o seu próximo está próximo de você. E você deve mostrar Jesus para ele. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E não é preciso grandes coisas, não, minha gente. É preciso simples coisas para que o amor de Deus dê frutos através de nós. Vamos fazer uma oração, vamos? Senhor Jesus, tu não morreste em vão. Como o grão de trigo que cai na terra e morre, mas produz muito fruto, tua morte trouxe vida a muitos, a todos os que creram e o receberam. E eu fui um deles. Tu não amaste tua vida, mas a deste por amor a nós, e escolho também não amar a minha vida, mas seguir-te e servi-lo e dá-la por amor. Graças porque estás comigo todos os dias e me guias a cumprir os propósitos do Pai, honrando-o e sendo honrado pelo Pai. Amém. Que a paz do Senhor, que a união do Espírito Santo e o amor do Pai para nós, meus irmãos. Fiquem com Deus e que nosso Senhor nos acompanhe. Amém.